Cara, eu tenho uma dúvida teológica aqui. A gente está nesse momento, o diabo, Satanás entrou ali em Judas, e aí é isso. E o pau começou a quebrar e ali as coisas saíram do controle. Eu tenho uma dúvida. O diabo ele é muito mais inteligente que todos nós. Com certeza. E assim, por que o diabo não se arrepende? E resolve isso tudo de uma vez, cara? De verdade, porque assim, para pensar, ele é inteligente demais. E ele acredita mais em Deus do que a gente, não é? E ele viveu milênios, ele já viu tanta coisa. Não é possível que ele, como alguém tão inteligente, não olhe para as coisas e entenda até que racionalmente não faça sentido, já que não tem nenhuma dúvida, né, sobre a fé, de que se arrepender é o melhor caminho. Por que ele não faz isso? Paulo fez a mesma pergunta sua e ele chamou isso de um mistério da iniquidade. E tanto é que Paulo fala, o mistério da iniquidade já opera entre nós. E chama mistério da iniquidade. Por quê? Por que a pessoa não muda? A mesma pergunta que você está fazendo com relação ao diabo, eu posso fazer com relação às pessoas também. Os dois estão diante das mesmas evidências, da mesma fonte, da mesma situação. Um vai para o canto A, o outro vai para o canto B, um vai para cima, outro vai para baixo, um vai para a direita, outro para a esquerda, um para o norte, outro vai para o sul. Por quê? O máximo que eu posso dizer é que as pessoas escolhem. Mas por que elas escolhem é um mistério. Você pode até dar algumas explicações parciais. Eu acabei de falar das duas meninas prostitutas, né? Mas o diabo ele se aplicaria às mesmas regras que o humano tem de herança emocional, de formação na base. Isso que eu ia perguntar, livre-arbítrio. Porque quando ele pecou, ele também começou a ter consequências do pecado na sua vida dentro de uma realidade angelical. Então não pense que só os seres humanos têm consequência do pecado, o diabo também tem. Pensar que só nós temos consequências do pecado seria tão errado quando pensar que só pobre tem problema financeiro. Que só pobre precisa fazer economia. Não, o bilionário também precisa fazer economia, senão ele vai quebrar. O bilionário também tem que fazer conta. Se ele vai poder investir ali ou não vai poder investir. Não é só o pobre que tem que fazer conta no final do mês, não. A diferença é que você vai fazer com mais cifras do que o pobre, mas tem que fazer. O diabo também tem. E as cifras dele são maiores. Agora, o fato dele ser muito inteligente é aquilo que eu coloco. A Bíblia estabelece uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. A Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O camarada inteligente que não é sábio é tão idiota quanto um limítrofe. Ou pior, porque o limítrofe pode ter sabedoria, mesmo sendo limítrofe. E o QI de Einstein pode ser tolo, tendo um QI de Einstein. Então, ter evidências, estar convencido de, não é sinônimo de ser sábio. Então ele é inteligente, não é sábio. Tem muito médico, Eu acho que esse negócio do mistério da iniquidade, realmente, acho que você deve entrar num ponto onde ocorre uma coisa tão complexa e impossível de explicar que é como se fosse o poder da inércia, só que num outro nível, né? É a inércia da iniquidade, né? E outra, com todo respeito ao exemplo que eu vou dar, mas tem muitos médicos que fumam um cigarro atrás do outro. Aí eu vou fazer sua pergunta num outro esquema. Poxa, o médico estudou 5 anos de medicina, ainda fez residência. O camarada abriu um cadáver na faculdade, ele viu o pulmão, ele viu o que é um câncer. Ele sabe melhor do que... E ele fuma. É que eu fico pensando, que o diabo, né, assim, é um ser, eu não sei, talvez imaterial, não sei como eu poderia denominar, e ele assim, se submete em regras parecidas com as nossas, como um vício. Na verdade, excelente frase que você colocou. Só que, na verdade, não é ele que se submete às regras semelhantes às nossas. Agora eu vou te arrepiar com o que eu vou dizer aqui. Nós, que pelo pecado de Adão, nos submetemos às regras do diabo. Na verdade, não é o diabo que está sujeitando às regras da humanidade. É a humanidade que, em escolhendo pecar, se adequou às regras do diabo. Você entendeu? Então, na verdade, tudo que o mundo está passando hoje é uma consequência de um sistema governado por Satanás. Caramba, cara. Esse é o ponto. Pesado, né? Caramba. O desespero, as crises. E na época era pior. Exatamente, olha, por exemplo, por que muita gente magoa, fere, puxa o tapete, trai?
Porque ele quer ser aceito e ter a atenção, ter o orgulho. E onde é que nasceu o orgulho? No coração de Satanás. Então aqui eu tenho isso sim é um dilema ético muito forte. Não existe neutralidade. Ou eu espelho Jesus, ou eu espelho Satanás. Então, quando eu estou tendo orgulho no meu coração, vaidade, soberba, avareza, qualquer um desses elementos, não é o diabo que está se adequando a mim. Sou eu que estou me adequando a ele. Caramba. É crazy, né? Caramba, mas aí foi, acho que uma das coisas mais impactantes que você falou, que eu, pelo menos, internalizei. Que forte isso, cara. Aí, Lucão, forte isso. vai pegando aí, Lucão. Vai que dá tempo, Lucão. Você tem que escolher um lado, Lucão. Acabando, né? E ele não está falando da eleição de São Paulo. Não tô falando da eleição